Polêmica na Cidade Baixa, em Salvador. Por causa de problemas com motoristas que estacionavam em local proibido e banhistas mal educados, moradores tomaram a iniciativa de fechar algumas ruas e praças. A Vila Operária, na Cidade Baixa, surgiu há mais de 120 anos. Era onde moravam os trabalhadores de uma antiga indústria têxtil. Acostumados com a tranquilidade do passado, os moradores do local tomaram uma decisão polêmica. No início de dezembro, fecharam as ruas que dão acesso às casas e transformaram a Praça Luiz Tarquínio, um espaço público, numa espécie de condomínio fechado. O pessoal já não estava mais aguentando o sofrimento, né? O sofrimento de carros em cima do jardim, moto em cima do jardim, entendeu? Palavrões, entendeu? Banhistas que vinham da praia embriagados, fazendo necessidade fisiológica em plena praça pública. A Vila Operária fica entre as praias de Roma e Boa Viagem, bastante frequentadas nos finais de semana. As fotos tiradas pelos moradores mostram a quantidade de carros vindos de outros bairros de Salvador, muitos estacionados em frente às casas, em cima das calçadas. Alguns caminhões chegavam a impedir a entrada e a saída de ambulâncias. Por esse motivo, os moradores decidiram isolar a área com portões e correntes de ferro. O acesso dos pedestres, dentre eles pessoas de fora e alunos do Colégio Estadual Luiz Tarquínio, é liberado, mas os carros só entram na vila se tiverem um adesivo como esse. Todos têm o emblema que bota no carro. As mães que os filhos não moram aqui, a gente compra, dá uma contribuição, porque é claro, manda fazer, tem que pagar, entendeu? E todos têm aquele emblema no carro, com a permissão aqui. Melhorou 1000%. Cada família contribui com R$20 por mês, dinheiro usado para pagar os vigilantes que controlam o acesso dos carros. Antes do fechamento da vila, a Associação de Moradores encaminhou ofícios e abaixo assinado à Prefeitura, à Defensoria e ao Ministério Público informando sobre a decisão. O próprio Ministério Público, ao qual nós procuramos desde 2009, reconhece o nosso direito e nos indicou, nos orientou que pedíssemos uma liminar na Justiça até que a praça fosse devolvida, esse espaço seja devolvido aos moradores, aos ex-operários e seus descendentes que aqui vivem até hoje. Moradores de outras áreas seguiram exemplo e fizeram o mesmo. É o caso das ruas Manuel Inácio Bastos e Professor Isaías Figueiredo, também na Cidade Baixa. Aqui, além dos portões, foram colocadas barras de ferro para impedir a passagem das motos. Era gente urinando nas nossas portas, não respeitava mulher tirando roupa, casais tendo relações dentro de carro aqui. A gente não tinha como botar um carro dentro de uma garagem, que eles tomavam a frente da porta, foi por segurança. Entre os frequentadores das praias da Cidade Baixa, famosas pela beleza, o fechamento da praça e das ruas divide opiniões. Eles estão certos, acho certo fechar. Eu não acho bom pelo seguinte, porque a rua é pública, né? A fiscalização da SUCOM esteve hoje cedo na Vila Operária, na Cidade Baixa, e notificou o presidente da Associação de Moradores, determinando a remoção em até 10 dias dos portões e correntes que estejam obstruindo a passagem no local. Caso a determinação não seja cumprida, medidas fiscais serão adotadas. Autoridade por um dia. E se eu fosse uma autoridade, eu seria presidente e resolveria a educação, porque está péssima, está precisando muito de melhoria. Você já ouviu falar no método de Rose? É uma técnica milenar surgida na Índia que ajuda a melhorar a qualidade de vida de quem a pratica. A novidade tem atraído cada vez mais pessoas aqui em Salvador. Boa noite, amigos do Fala Bahia, da TV Salvador. Eu vou conversar agora aqui com a Nanda Mencitieri, ela que é instrutora do método de Rose. E é ela que vai falar para nós o que é esse método de Rose, para que serve, quando ele surgiu, quem trouxe para cá. Tudo bem, Ananda? O que é isso? Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal em casa. Então, o método de Rose é um método que trabalha qualidade de vida e alta performance no trabalho, nos esportes, nas artes, no estudo. Então, é um conjunto de técnicas e conceitos que vão aumentar o nível de energia do praticante para que ele possa potencializar essa energia em outras atividades que ele for desenvolver no seu dia a dia. Isso tem limitação de idade? Crianças, idosos, todas as idades podem fazer esse tipo de procedimento, seguir essa filosofia, digamos assim? Certo. Então, o nosso público é um público um pouquinho mais jovem. Então, geralmente a gente trabalha na faixa dos 20 aos 50 anos. Porque é uma aula que ela é um pouquinho mais forte em termos de técnicas corporais. Mas se a pessoa se sentir disposta e jovem para poder praticar, pode experimentar para ver como é que se sente. Bom, isso é só uma atividade física ou ele atinge outros âmbitos da vida da pessoa?
Então, o método de Rose, ele trabalha com conceitos e com técnicas. As técnicas, algumas delas são, por exemplo, as técnicas de reeducação respiratória, as técnicas corporais para desenvolver força, flexibilidade, definição de tônus muscular. A gente trabalha um pouco de descontração e principalmente técnicas de concentração que vão ampliar a intuição do praticante. Além disso, o nosso método trabalha diversos conceitos, como uma boa alimentação, uma boa cultura, uma boa relação pessoal, boas maneiras. Então é um conjunto de técnicas e conceitos que vão aprimorar o desenvolvimento do dia a dia do aluno. Ananda, qual é a origem desse método de Rose? Quem foi que, digamos assim, inventou, deu início a essa filosofia? Então, o método de Rose é uma cultura milenar originada na Índia há mais de 5.000 anos. Na década de 60, o sistematizador desse método, que é o comendador de Rose, codificou uma série de técnicas que resgatou essa filosofia milenar. Então, existe no Brasil desde a década de 60. Hoje a gente tem várias escolas espalhadas pelo Brasil, Europa e Mercosul. Então, você vai encontrar o método nas principais capitais, como Nova York, Paris, Roma, Havaí, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Isso é bem interessante na nossa cultura, porque gera um intercâmbio cultural entre os praticantes. Então, um aluno aqui nosso, na cidade de Salvador, quando em viagem, poderá praticar por até um mês em Nova York, em Paris, aí conhecer amigos, fazer aulas em outros lugares, já vai se sentir em casa, acolhido por uma família. Bom, aos domingos está acontecendo durante o verão. Fala para nós, domingo, 5 da tarde no Farol, é isso? Quem quiser participar e conhecer essa filosofia, em que dia e que horário que está acontecendo? Então, as aulas do Método de Rose no Morro do Cristo já é um projeto nosso de mais de 4 anos. Então, todo verão em Salvador, a partir de janeiro até o Carnaval, nós fazemos uma aula aberta ao público aos domingos, 17 horas, na hora do pôr do sol. É uma aula para iniciante, Fábio, que qualquer pessoa pode fazer. Então ela vai trabalhar bastante respiração, vai trabalhar as técnicas corporais. No final a gente termina com exercício de meditação na hora do pôr do sol. Isso é bem interessante porque traz uma nova proposta de aulas ao ar livre, no ambiente da natureza. Então, para quem não conhece, é uma oportunidade de conhecer. Para os nossos alunos que já são inscritos, é mais um diferencial que a gente proporciona. E eu quero te convidar também para você fazer essa aula domingo. Vamos tentar, né? Aparecer lá domingo é um dia complicado, mas para mim, mas eu tenho certeza que o pessoal comparece bastante. Isso é um convite, a galera comparece lá para conhecer o Método de Rose. Obrigado, Ananda. Valeu pelo convite e pela aula aí sobre essa novidade para o nosso telespectador. Mas é, como você falou, uma filosofia milenar para melhorar em todos os âmbitos da vida do ser humano. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade, hein? Obrigada, gente. Boa noite. Valeu. Vamos de volta, então, para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. No próximo bloco tem Blitz do Fala Bahia. É um instante só.